Vamos direto ao assunto porque aqui é sem enrolação. Hoje é dia de resistência elétrica. Na figura que já está aí no quadro para vocês, eu tenho um circuito bastante simples que é composto por uma pilha, que é uma fonte de tensão V. Eu tenho um condutor, que nesse primeiro exemplo eu vou chamar de condutor A, e tudo está ligado por um fio feito também de material condutor. E nessa situação eu vou dizer que se estabelece nesse circuito uma corrente que eu vou chamar de corrente A. Então IA representa a corrente elétrica nesse circuito. A gente já viu numa aula anterior que corrente elétrica é o movimento ordenado dos portadores de carga. Então, se eu tenho corrente elétrica nesse circuito, eu tenho um movimento ordenado, organizado dos portadores de carga nesse circuito. Agora, vamos imaginar como estão se movendo os portadores de carga, ou seja, como está se movendo a corrente elétrica no condutor A. O movimento dos portadores de carga no condutor A, ele não é 100% livre, ou seja, não é um caminho 100% desimpedido. Isso porque o condutor A tem os seus prótons que formam o condutor e esses prótons representam obstáculos para a corrente elétrica e, portanto, esses obstáculos vão atrapalhar o deslocamento dos portadores de carga. Por quê? Conforme os portadores de carga se deslocam pelo condutor A, eles encontram os átomos do condutor A e efetuam colisões contra esses átomos, o que retarda o fluxo dos portadores de carga, ou seja, retarda o movimento da corrente elétrica. Então a gente pode dizer que, devido à sua estrutura atômica, o condutor A oferece uma dificuldade à passagem da corrente elétrica. A partir dessa ideia que a gente discutiu no exemplo, eu consigo definir o que é resistência elétrica. A resistência elétrica é a dificuldade oferecida à passagem da corrente elétrica. É uma definição bastante simples, não tem nada de complexo nessa definição, tem totalmente a ver com o nome da propriedade resistência elétrica, né? Porque resistência nos remete à dificuldade, nos remete à oposição. Então, resistência elétrica é justamente isso, a resistência à dificuldade que um condutor oferece à passagem da corrente elétrica. Da definição de resistência elétrica, a gente consegue deduzir uma relação muito importante para o curso de eletrodirômica, que é a relação entre a resistência elétrica e a corrente elétrica. E para fazer isso, a gente vai continuar no exemplo que eu tinha trazido no início do vídeo. Eu tenho uma pilha, uma fonte de tensão V, ligada a um condutor A, e nesse caso eu falei que a corrente estabelecida nesse circuito era a corrente A. Agora eu vou pegar a mesma pilha, ou seja, eu vou pegar a mesma tensão V e vou ligar num circuito que tem um outro condutor que eu vou chamar de condutor B, e nesse circuito vai circular uma corrente que eu vou chamar de corrente BIB. E a corrente IB, ela é menor que a corrente IA no meu exemplo. Então o que eu posso ver? Que eu estou aplicando a mesma tensão V em condutores diferentes e eu estou obtendo correntes elétricas diferentes. O que eu deduzo da resistência a partir dessa situação? Ora, se a resistência é a dificuldade oferecida à passagem de corrente elétrica, aonde eu tive menos corrente elétrica, com a mesma tensão, isso é importante, aonde eu obtive menos corrente elétrica, significa que eu tive mais oposição à passagem dela, da corrente. Então quer dizer que eu tive mais resistência elétrica. Então a conclusão que eu chego é a seguinte: para uma mesma tensão V, quanto maior for a resistência elétrica, menor será a corrente elétrica e, portanto, a corrente elétrica e a resistência guardam uma relação inversamente proporcional. Quanto mais resistência, menos corrente e vice-versa. Quanto menos resistência, mais corrente elétrica eu tenho circulando no condutor. E dessas relações eu consigo obter uma equação, uma expressão matemática para a resistência elétrica conforme está aí no quadro. R, a resistência, é igual a V, a tensão aplicada, dividido pela corrente I. Então R é igual a V sobre I. Essa é a expressão da resistência elétrica. Lembrando que a tensão V eu tenho ela em volts, em unidades do sistema internacional, a corrente elétrica em unidades do sistema internacional eu tenho ampere, e portanto a resistência vai ser dada em volt por ampere. Volt por ampere recebe o nome de ohm, que é representada pela letra grega ômega, conforme está aí no quadro para vocês. George Ohm foi o cara que definiu o que é resistência elétrica e por isso que a unidade de resistência elétrica recebe o nome dele.
Se eu pegar os termos dessa equação e rearranjar eles, isolando V, isolando a tensão, eu vou obter a expressão da lei de Ohm, que é a forma mais comum de vocês verem essa equação, ou seja, V igual a R vezes I, ou seja, a tensão V é igual a resistência R vezes a corrente I, V igual a R vezes I, é a expressão que também é conhecida como primeira lei de Ohm, ou simplesmente lei de Ohm, V igual a R vezes I. E a gente também precisa falar de uma nomenclatura que pode causar alguma confusão quando vocês estiverem lendo livros, textos e as questões, que é a diferença entre o que é resistor e o que é resistência. Resistor é o dispositivo, é o objeto que oferece a propriedade conhecida como resistência. Então, por exemplo, num chuveiro elétrico que eu tenho num circuito, o chuveiro elétrico possui um resistor e esse resistor oferece no circuito uma resistência elétrica. Então, resistor é o dispositivo e resistência é a propriedade que esse dispositivo apresenta. Mesmo que quando a resistência do chuveiro queime, a gente fala no dia a dia, né? Eu tenho que trocar a resistência do chuveiro. Na verdade, quando tu vai na ferragem e compra uma resistência, tu está comprando o resistor, que apresenta uma propriedade conhecida como resistência elétrica. Também é importante saber que no circuito elétrico, o resistor ele é representado por essa linha serrilhada aí que está no quadro já para vocês. É como se fosse ela representa mais ou menos um caminho sinuoso, né? Um caminho difícil de ser percorrido, não é uma linha contínua. Então esse é o símbolo, essa linha serrilhada é o símbolo para resistor. Quando aparecer isso no circuito elétrico, tu já sabe que ali tem um resistor. E os resistores eles podem ser classificados de duas maneiras, os resistores ômicos e os resistores não ômicos. Para a gente entender a diferença de um resistor ômico para um resistor não ômico, vamos fazer a mesma experiência que o George Ohm fez lá no seu laboratório há muito tempo atrás. Na sua experiência, o Ohm pegou um condutor e aplicou inicialmente sobre ele uma tensão que eu vou chamar de V, e ele obteve, aplicando uma tensão V, uma corrente elétrica I. Aí ele pegou o mesmo condutor e aplicou o dobro de tensão e ele observou que a corrente também dobrou. Então você já tem no desenho, vocês estão observando que com o mesmo condutor, aplicando o dobro de tensão, 2V, ele obteve uma corrente 2I em relação à situação inicial. E aí ele continuou com o mesmo condutor e agora aplicou uma tensão 3V. Ele triplicou a tensão e ele observou que com o mesmo condutor, triplicando a tensão, também triplicava a corrente elétrica. E a gente pode observar matematicamente que a razão V sobre I, ou seja, V dividido por I, é constante para as três situações, porque V dividido por I é a mesma coisa que 2V dividido por 2I, porque eu posso cortar o 2 com o 2, que é a mesma coisa que 3V dividido por 3I, porque eu posso cortar o 3 com 3. Então o Ohm observou na experiência dele que a razão V sobre I se mantinha constante para esse condutor. Na verdade, ele observou isso para um grande número de condutores, que a razão V sobre I é constante para um grande número de condutores. E a gente já sabe do início dessa aula que a razão V sobre I é a resistência. V dividido por I é a resistência elétrica. Então o Ohm deduziu que para um grande número de condutores, a resistência elétrica não depende da tensão estabelecida, da tensão aplicada. Esses condutores que têm a sua resistência constante, independentemente da tensão aplicada, são chamados os resistores ômicos. Também dessa experiência sai uma relação muito importante entre a tensão aplicada e a corrente estabelecida, que é a seguinte: quando a resistência é constante, quando eu tenho a mesma resistência elétrica, quanto maior for a tensão aplicada, maior vai ser a corrente e, portanto, a corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão para uma mesma resistência elétrica. Essa é uma relação muito importante, a gente vai usar bastante isso. Quando a gente vai para o diagrama, para o gráfico V por I, que é um gráfico que a gente usa bastante na eletrodinâmica,
e a gente observa graficamente o comportamento de um condutor, de um resistor ômico, a gente vê que esse gráfico é uma reta. Sempre que o resistor for ômico, o seu gráfico vai ser uma reta inclinada, conforme vocês já estão vendo aí no diagrama, né? Eu tenho os pontos da experiência de Ohm, o V está relacionado com o I, o 2V está relacionado com o 2I, o 3V está relacionado com o 3I. Esse gráfico é uma reta justamente porque quando a resistência é constante, a relação entre a tensão e a corrente é uma relação linear, né? Dobra um, dobra o outro, triplica um outro e assim por diante. A inclinação dessa reta, a inclinação da reta desse gráfico é a resistência elétrica. Quanto mais em pé, quanto mais inclinada for essa reta, maior é a resistência elétrica do material que está sendo analisado pelo gráfico. Então, como vocês estão vendo aí no gráfico do exemplo, eu tenho dois condutores, A e B, e se traçou o gráfico V por I para cada um desses condutores e se obteve que a reta do condutor B é mais inclinada que a reta do condutor A. Isso indica que a resistência elétrica do condutor B é maior que a resistência elétrica do condutor A. E ambos os resistores são ômicos porque os seus gráficos são uma reta. Agora, nem todos os resistores são ômicos, ou seja, nem todos os resistores têm a sua resistência constante. Alguns resistores modificam a sua resistência conforme a tensão aplicada. Um possível gráfico, porque nesses resistores não ômicos os comportamentos podem ser diversos, um possível gráfico para resistor não ômico já está aí na tela. Pode-se observar que quando o resistor não é ômico, o seu gráfico V por I não vai ser uma reta, ele vai ser um gráfico que é uma curva. E essa curva representa o comportamento da resistência conforme a tensão aplicada. Uma coisa que é importante é que para ambos os gráficos, tanto para o resistor ômico quanto para o resistor não ômico, eu posso calcular a resistência elétrica usando a expressão R igual a V sobre I. A diferença é que com o resistor ômico eu vou escolher um conjunto de pontos, né, um valor de V e um valor de I, e vou obter um valor de resistência que vai valer para todo o gráfico, porque como a resistência é constante, eu calculo ela para um ponto e ela vale para todos os outros pontos, quando o gráfico é uma reta, quando o resistor é ômico. Quando o resistor não é ômico, eu posso ainda usar a expressão R igual a V sobre I. Acontece que aquele valor de resistência que eu calcular para um ponto, ou seja, para um conjunto de valores de V e um conjunto de valores de I, né, para um ponto V por I, aquele valor de resistência que eu calculei só vale para aquele ponto, porque a resistência não é mais constante. O que é bem comum também acontecer com um resistor é que ele seja ômico para uma certa faixa de tensão, ou seja, de um valor mínimo até um valor máximo, o condutor se comporta de maneira ômica. A partir do momento que eu ultrapasso um valor de tensão, o condutor passa a se comportar de maneira não ômica. Então se diz que ele é ômico para um certo intervalo de tensões. E a sua resistência vai ser constante nesse intervalo de tensões, e uma vez que eu ultrapasso esse valor máximo de tensão, a sua resistência passa a sofrer variação conforme a tensão aplicada. E um gráfico que exemplifica essa situação está aí na tela para vocês. Eu tenho um gráfico que inicialmente, por uma certa faixa de valores de tensão, ele é uma reta inclinada, e depois de um certo valor de tensão, essa reta sofre uma curvatura, ou seja, ela deixa de ser ômico e o resistor passa a ser não ômico. Feito, galera, então esse foi a nossa aula sobre resistência elétrica e primeira lei de Ohm. A gente ainda vai ter mais uma aula na sequência sobre a segunda lei de Ohm. A gente se vê numa próxima oportunidade. Fui nessa, falou!